Boa tarde, amigos. Mais uma vez aqui nós estamos para o nosso estudo A Cada do Caminho, né? Que Jesus, Dr. Bezerra, Dr. Hermos, bons amigos espirituais, Maria, nossa mãezinha querida, todos esses bons amigos benfeitores nos inspirem, nos protejam, nos amparem, porque precisamos muito nesse momento, né? Que estamos todos nós saindo de uma pandemia, mas todos nós continuamos bem-aventurados, aflitos, todos nós continuamos carregando a nossa cruz, carregando os nossos espinheiros, né? Mas então precisamos da bênção desses bons amigos, capitaneados por Deus, obviamente, né? Mas para nós mais intimamente, pelo nosso Mestre Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, né? Então que ele possa estar conosco, nos protegendo, nos amparando, todos nós, as nossas famílias, porque o que a gente mais vê, né, nessas nossas bate-papos, né, de via WhatsApp ou telefônico mesmo, né, são pessoas que, como nós, precisam da saúde, de paz, muito amor, muita harmonia, como diz até a lição de Dr. Bezerra de Menezes, quando diz assim, Dr. Bezerra diz assim para a gente: Dr. Bezerra, amigo dos humildes e enfermos, movimenta tuas falanges, amiga, em benefício daqueles que sofrem, sejam eles males físicos e espirituais. É o que todos nós sofremos realmente nesse momento. É o momento nosso nessa transição que nós estamos passando, né? Desse mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração. Quando será, depende da gente, né? Então, a minha abertura, vamos dizer assim, esse bom dia para vocês todos nesse nosso estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, é isso assim, desejar boa sorte para todos nós, mas sempre, sempre com a proteção e amparo de Deus, de Jesus, Dr. Bezerra, Dr. Herma, né, para que, de bons amigos benfeitores, para que todos nós possamos vencer essa nossa guerra, né, do dia a dia, essa benção, a guerra para a gente, porque a gente que guerreia conosco mesmo, né? Mas é uma benção que Deus dá, é um presente que Deus dá para a gente, né? Uma oportunidade de todo dia nós levantarmos e caminharmos na trilha do bem, seguindo os passos do Mestre Jesus Cristo. Hoje eu estou aqui até substituindo a Marilda, né? A Marilda que deveria fazer essa aula. Eu até pedi para a Marilda se ela permitia que eu fizesse essa aula, nem falei com a Paulinha nem nada, né? Mas é Casa do Caminho, é a nossa casa, né? É casa irmã, casa que todos comungam da mesma maneira, né? Então, para mim é muito bom, porque todo mundo sabe que eu estou passando por esse momento aí carregando a minha cruz, né, com a minha quimioterapia, né? Então isso é bom, que a cabeça fica pensando mais, né, na nossa doutrina, no nosso evangelho, né? E como diz aqui, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né, que é o nosso tema de hoje aqui. Então, justamente eu pedi para a Marida fazer, e é muito bom que ela tenha concordado assim, né? Então eu estou fazendo essa nosso bate-papo, né? Da aula sobre o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Com vocês aqui, tá? Então vamos lá. O nosso tema de hoje, nós estamos pegando na metade, já no caminho andado, né? Vai falar sobre ressurreição e reencarnação. Os colegas já falaram lá, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Anteriormente os colegas já falaram, e hoje nós vamos dar prosseguimento aqui a partir do item 12 até o item 20, segundo programado aqui pela Casa do Caminho. Né? Mas antes de começarmos aqui, né, então vocês veem que esse tema é um tema bastante palpitante, né? Mas eu vou começar aqui citando uma frase justamente do nosso Dr. Bezerra de Menezes, que fez aniversário ontem. Eu estou gravando hoje isso aqui no dia 30, né? Estou gravando essa nossa conversa aqui no dia 30, né? Chovendo pra caramba aqui em Jacarepaguá, está uma chuva danada. Mas vou começar com o Dr. Bezerra de Menezes, quando ele uma réplica que ele fez para o irmão dele, né? Num bate-papo, que o irmão dele contestava muito a doutrina, né? E o Dr. Bezerra, uma frase que, no meu ponto de vista, né, uma das frases mais marcantes, que é aquela frase que não tem volta, não tem explicação. Então, o Dr. Bezerra simplesmente diz para o irmão assim: me explique a justiça de Deus sem a reencarnação. Simples assim, né? Repetindo. Me explique a justiça de Deus sem a reencarnação.
Então é uma coisa que a gente não tem como. E como nós estamos vendo aqui, né, nesse desenrolar todo, né, como Jesus falou, ninguém pode ver o reino de Deus, porque não tem como, né? Se você não reencarnar, você não tem a justiça divina. Então, como nós vimos aqui, Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, quando Deus nos criou, provedor de tudo e de todos, né? Quando Deus nos criou, como diz o Ivo, lá voltando ao nosso querido Ivo, né? Nós somos a joia da coroa, nós somos a cereja do bolo, nós somos o último a chegar aqui. Quando nós chegamos aqui, estava tudo pronto, preparado para o nosso desenvolvimento, para nós partirmos do zero, simples e ignorante, para chegarmos à perfectibilidade. Ora, se Deus traçou isso para a gente, como os Espíritos falaram lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, né? Que esse é o nosso caminhar, então Deus pensou em tudo, gente. Né? A gente não tem que pensar, Deus, quando a gente pensa de alguma coisa, mas Deus está muito, Deus é Deus. Né? Inteligência é a causa suprema de todas as coisas, é a inteligência suprema. Então Deus, quando nos criou, Ele já nos criou com esse objetivo, de nós reencarnar, não o nome de reencarnação, que nem existia naquela época, mas o objetivo era esse aqui, você, para ver o reino nascer de novo. Vamos dizer assim, né? Nascer de novo, porque isso veio, a reencarnação é recente, né? Esse nome reencarnação já veio com a doutrina espírita, com Kardec, com os bons espíritos que ditaram para Kardec, mas lá atrás, né, isso existe desde sempre. Então, o reviver de novo, Deus criou com esse objetivo, e não teria outra forma, porque Ele é Deus. Então já nos criou com esse objetivo. Mas vocês veem, né, como é difícil a gente entender isso aí. Criou lá atrás, aí aqui fala, né? Fala do Jó, eu fui até buscar, né? Não tem nada do Jó, a não ser que é um patriarca lá, hebreu, que é do Antigo Testamento, que já fala esses parágrafos aqui todos, que ele fala aqui, a tradução de Jó, já falia. Mas eles não entendiam na época como seria isso aí, como poderia ser feito, né? Esse reviver de novo. Aí falava da água, falava. Né? Porque cada momento é cada momento. Né? Cada momento é cada momento. Mas você vê que esse entendimento da necessidade de reviver de novo, que a gente chama agora de reencarnação, isso sempre existiu. Sempre existiu. Né? Sempre existiu. Então o João viveu lá, ele foi com o tempo quase. Ele parece, se não estou enganado, é o quinto da família do Abraão. Então você vê do começo do mundo, né? Lá do pai Abraão. Você está entendendo? Então ele é um parente assim, de quinta dinastia, né? Vamos dizer assim, né? Lá do Abraão. Então é antigo pra caramba. O Abraão também já tinha isso. Então, gente, isso existiu desde sempre. Mas como eu falei na frase do Dr. Bezerra, resume tudo aqui. Como explicar a reencarnação? Como explicar a justiça divina sem reencarnação? Isso é o código divino, você está entendendo? Então a gente hoje entende, né? Até tem aquela coisa popular, aqui se faz, aqui se paga, aqui volta, não sei o que, o bumerangue, como a Yara falou no encontro do Dr. Bezerra de Menezes, que fez aniversário ontem, né? O Dr. Bezerra fez aniversário ontem. Que a Yara falou lá no encontro de Bezerra de Menezes, né, o bumerangue. O bumerangue é aquele que vai e volta. Se você age bem, você está entendendo, ele vai e atende o objetivo dele. Se você age mal, o bumerangue volta para você e você vai ficar com tudo aquilo dentro de você mesmo. Porque esse é o nosso caminhar. Para isso que nós fomos criados, para isso que nós fomos... estamos aqui. Né? Essa dádiva divina que Deus nos concede hoje, para nós estarmos conversando aqui, né? Graças a Deus, né? Essa graça não é porque eu tenho que estar na Terra, não encarnei de graça, nem eu, nem minha família, nem vocês que são meus amigos aqui, nós não estamos aqui de graça, nem por ser amigos, né? Nada, para dar bom dia, boa tarde, oi, valeu, não, nós estamos aqui porque nós estamos como fosse uma família. Nós estamos integrados nisso aqui para reviver de novo. Então, nós temos nossas pendengas lá atrás, nós nos reunimos na Casa do Caminho, reunimos na nossa casa, reunimos em todo lugar. Sempre onde nós estamos reunidos tem um objetivo. O objetivo é nós acertarmos conosco, com nossos amigos, com os nossos inimigos, principalmente, como Jesus diz, né? Como Jesus diz lá na frente, né? Não deixar não deixar nenhum inimigo para trás, mas isso acontece, nós somos ainda imperfeitos, nós estamos nessa caminhada. Mas o nosso tema, como ele diz aqui, né, do Evangelho, né, ninguém pode ver o reino de Deus, depois que os colegas falaram, aí o Jesus diz assim,
acrescenta que ouça aquele que tiver ouvido para ouvir. Essas palavras, tantas vezes repetidas por Jesus, dizem claramente que nem todas as pessoas estão em condições de compreender a verdade. Então, por isso que Jesus falou, né? Os colegas já repetiram lá na frente, né? Já falaram lá na frente, porque não tinha entendimento. Então, nós estamos aqui há 157 anos, né? 160 anos de Kardec, foi só fazer as contas aí, agora me confundi aqui, mas você tem, né? Quase 160 anos de Kardec, um pouco mais, um pouco menos. E é difícil, né? A gente vê que hoje todo mundo acredita, ninguém. Né? Não quero morrer, é básico. Não quero morrer, é básico. Quero ficar aqui mais um pouco, isso é básico para a gente. Todo mundo fala, mas todo mundo quer ficar aqui. E todo mundo sabe, tá entendendo, que é melhor a pessoa ir e voltar. Sabe também, né? A doutrina espírita é bem clara para a gente, aquela coisa toda, que nem todos vão para o mesmo lugar. É de acordo com o seu merecimento, de acordo com o seu trabalho, de acordo com a sua dedicação ao caminho, aos exemplos que Jesus traçou. Como diz o Dr. Bezerra, mais uma vez, aqui está, vou citar aqui, é uma oração do Dr. Bezerra, aqui, dessa oraçãozinha aqui do Dr. Bezerra, ele diz aqui, né, que o homem, para que as criaturas, né, se derramar as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia, do perdão, mas semeando pelo mundo, né, os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aqui que tem que fazer. Para nós é isso aqui, porque ele veio para isso, quer dizer a verdade, veio nos mostrar os caminhos. Então, se você foge desse caminho, né, você vai protelar. Nós vamos protelar a nossa vida nesse mundo de expiações e provas. O mundo vai avançar, porque o mundo avança, é a lei do progresso, e nós vamos ser, como eu costumava dizer na aula, e digo agora para vocês, para todo mundo, né? Nós vamos ser, quem ficar para trás, nós seremos deportados da terra. Tem os exilados de Capela e nós vamos ser os exilados da terra. Porque na terra, por que nós vamos ser exilados? Porque quem persistir no mal, você vai prejudicar o planeta de regeneração. Como foi? Pode ter inteligência, mas você não tem moral, você está entendendo? Você não está naquele padrão criado pela Previdência Divina, você está entendendo, né? Então vocês vão, nós, todos nós, que eu posso estar lá também, não quero estar nem vocês, nós queremos estar no planeta de regeneração, mas se nós não nos corrigirmos, é o que vai acontecer. Então, não entendia, Jesus veio, e agora a doutrina espírita, né, veio para justamente nos explicar, esclarecer, isso aí bem esclarecido, né? Mas na época, né, Isaías falou assim: aquele de vosso povo que morreram e viverão de novo, aqueles que foram mortos em meio a mim, ressuscitarão. Despertai o vosso sono e cantai louvores a Deus, vós que habitais o pó. Porque o orvalho que cai sobre a terra e sobre vós é um orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Então ele está em Isaías, lá atrás, né? Isaías, né? Então, como diz aqui a exemplificação que Kardec dá. Isso quer dizer assim, que o povo viverão de novo, que eles viverão de novo. Se morreram, viverão de novo. Então, é o que acontece. Isso sempre existiu, desde agora. Eles não sabiam como explicar, como a doutrina espírita veio explicar. Então, aí depois nós temos a explicação. Aí vem para Jó, né, que é lá o profeta lá dos hebreus, você entendeu? Viveu, era responsável lá pelos hebreus. Olha, bota tempo nisso aí, né? Do Antigo Testamento, não tem na literatura, até Kardec não colocou aqui, não tem nem a data. Eu queria saber quando é que ele viveu, quantos anos antes de Cristo, mas não, só fala ele que é do Antigo Testamento. Então é muito, mas o nome de Jó ficou, porque era um grande profeta, né, na época, né? Então ele já profetizou tudo isso ali, já falou essas verdades. Né? Todo mundo entendia diferente, cada um deu uma interpretação. O Luiz Isaac deu uma interpretação, o protestante Osterwalds deu uma interpretação, depois a igreja veio com outra interpretação, mas sempre o mesmo objetivo, mas com teor diferente, né? Eles não entendiam. Né? Na primeira, ele diz assim, o Luiz Isaac: mas quando o homem morreu uma vez e seu corpo separado de seu espírito foi consumido, em que é que ele se transforma? O homem, estando morto uma vez, poderia viver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha transformação. Né? Aí depois o protestante falou assim: quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde ele está? Se o homem morre e viverá,
estarei todos os dias do meu combate até que chegue alguma transformação. Então você vê que todo mundo sabe, mas ninguém sabia explicar por quê. Né? Ninguém tinha essa conclusão como os espíritos trouxeram mais tarde, né? Para Kardec. Então, o princípio da pluralidade da existência está claramente expresso nessas versões. Né? Sempre existiu e é uma verdade, como eu falei. Isso é uma criação de Deus, gente. Isso não foi invenção do Espiritismo, isso não foi invenção de Jó, isso não foi invenção de Abraão. Não, isso é uma vontade de Deus. Criar seus filhos, segue o rumo, ele traçou uma linha, né? Como ele diz lá na questão 115, você nasce simples, ignorante, para chegar à perfectibilidade. Então é uma linha a ser traçada. Né? Aí veio mais tarde, todo mundo já sabia das questões morais, espirituais, era difícil na época, mais morais, né? Na época da época. Então aí veio Jesus e trouxe ali, veio primeiro, né, o Moisés, fez aquela confusão toda lá que era necessário, né, tirar o povo hebreu do Egito, e olha como ele sofreu, como o povo era resistente, né, ele queria tirar o povo era resistente, reclamava de tudo, como hoje, reclama-se de tudo, né, então perturbaram tanto Moisés na caminhada dos 40 anos no deserto lá, que acabou que nem ele entrou, foi o irmão dele que entrou, né, na Terra Prometida. Né? Então, o Josué, né, era o Josué que entrou com o povo e ele ficou, e ele não entrou na Terra Prometida. Então, você vê, nós somos rebeldes desde agora, e agora nós continuamos rebeldes. Todo mundo conhece agora os mandamentos, na Igreja Católica, Igreja Protestante, todo mundo fala, como diz algumas passagens do nosso querido Emmanuel, próprio do Evangelho, né? O pessoal bota ali a Bíblia debaixo do braço, vai para a praça, vai para o púlpito, vai para não sei o quê, mas cumprir o que está escrito ali, a vontade de Jesus, os exemplos, é muito difícil. É muito. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui. Já estava até no mundo de regeneração, no mundo feliz. Nós nem de regeneração nós chegamos, que é um mundo diferente do feliz. Né? É um mundo diferente do feliz. Feliz é outra coisa. Nós vamos em regeneração, ainda vamos encontrar muita dificuldade na regeneração. Será melhor do que a Terra, mas não é um mundo feliz. Né? Está lá na frente. Então nós estamos aqui. Nós estamos aqui pelejando pela nossa rebeldia, né? Aí veio a doutrina espírita, veio explicando bem isso aqui para quem quiser entender, né? É uma coisa óbvia, como a doutrina não coloca na cabeça, nem força ninguém, mas a gente entende de uma maneira racional por que a necessidade de você renascer de novo, né? Então você vê lá na frente no capítulo, não sei se é esse aqui agora, deixa eu até puxar aqui Nicodemos, esse aqui, logo no começo, né? O colega lá falou do Nicodemos. Então, quando Jesus fala, você que é o senhor da lei, não entende? Ignoras essas coisas? Em verdade vos digo, que só dizemos o que sabemos e só damos testemunho do que vimos. No entanto, se não aceita o nosso testemunho, quer dizer, é Jesus falando para o Nicodemos. Mas se tu não crês quando eu te falo nas coisas da terra, como acreditarás quando eu falar das coisas do céu? Né? Então, né, está em João, né? Mas palavra de Jesus, falando para Nicodemos. Então você vê que era difícil, sempre foi difícil. Né? Se a gente entender a missão de Jesus, que era necessário ele vir naquela época, né? A dificuldade dele, da maneira como ele foi morto e crucificado, né? Então você vê que era um tempo de quase que de barbárie, né? As pessoas, né? Os judeus, aquela turma toda lá, os saduceus, camarada, cada um tinha o seu pensamento lá. Então, mas ele sobreviveu a tudo isso aí. Né? Jesus sobreviveu aí, tanto é que ele está conosco, é um exemplo vivo, né? Do cristão. Né? Os seus apóstolos lá sofreram, divulgaram a doutrina cristã pelo mundo inteiro, foram os primeiros evangelizadores, como eu costumo dizer, né? Os apóstolos foram os primeiros evangelizadores, saíram a semear, né? As palavras de Jesus pelo mundo inteiro, né? Mas como foi difícil e como tem sido difícil. Aí depois de Jesus vieram aquelas guerras santas, vieram aquelas coisas. Gente, como nós somos difíceis, né? Como nós somos difíceis. Então a gente às vezes se foca assim, todo mundo quer viver de novo para viver bem. Viver de novo para viver bem. Você está entendendo, né? Vou me dar bem no futuro, vou isso, vou aquilo, não sei o quê. Não tem problema não, vou morrer, vou para onde for, mas depois não é bem assim. Não é bem assim. A doutrina espírita mostra que não é bem assim. Você está entendendo, né? A gente vai para onde está, como diz o outro, o nosso patamar. Nós temos um patamar a seguir, né? Então a gente vai para onde
a gente necessita ir para a nossa recuperação. Então não é um paraíso, né? Não é um paraíso. Tem gente que vai para lugares difíceis, Maria está lá. Maria está lá, o Vale dos Suicidas, né? Então cada um vai para um lugar, vai para um lugar, mas sempre, 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 né? Jesus está no comando, Jesus está no comando, né? Nada nos faltará, né? Então ele está nos dando, nos regenerando, né? Os bons amigos estão nos regenerando, né? E Deus, como sempre, porque tudo parte de Deus, nos concede sempre uma nova oportunidade, que é essa agora, né? Como até escutei isso, até de um amigo, a primeira vez que eu escutei isso aí, foi de um amigo da nossa casa aqui, né, que é o Jorge Miguel. Jorge Miguel, muito tempo atrás, e talvez ele agora, se me escutar, ele vai lembrar disso aí. Foi a primeira vez que, é uma coisa velha, simples assim, mas o Jorge Miguel costumava dizer assim, esta é a nossa melhor encarnação. Realmente isso aí. Então ele já falou isso há muitos e muito tempo atrás, quando ele chegou na casa do caminho, né, dando aquelas coisas, e eu tomei isso para mim também, tá entendendo? Não são palavras minhas. Essa é a nossa melhor encarnação, né? Então eu gosto, a gente tem que apreciar isso aí, tem que entender isso aí, que nós estamos numa boa. Nós estamos numa boa. Agora, essa boa vai depender daquilo que a gente fizer, né? Então, o princípio das existências, né, é isso aí. Você vai e volta, agora vai e volta, mas quando você volta, você não volta a passeio. Vamos entender isso aí? Vamos. Você não volta a passeio, você volta para se melhorar. Reviver de novo é uma oportunidade que nós temos de nos melhorarmos, né? Então, nós não temos que achar que a gente está aqui a passeio, que a gente está aqui, não. Nós viemos aqui para isso aqui. Acreditar em Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, né? São a básica, amar. Amar é o mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. E Jesus, no capítulo 12, ainda fala lá, no item 12, né, do nosso evangelho, né? Amar aos inimigos. Então, reconcilia-te enquanto estás a caminho. Então, nós temos um longo caminhar que nós temos que nos modificar. Esse é o nosso caminho. Para isso é que nós vivemos de novo. Não adianta ficar discutindo, eu sei que eu vou... Não. Você sabe, você pode até saber. Mas você sabe por que você veio? Você sabe por que está aqui? Você não está a passeio. Está perdendo uma reencarnação dessa? Está cometendo desatinos, né? Não está qualificando suas ações, suas palavras, seus pensamentos. Não é isso que a doutrina nos ensina, né? Todo dia ele fala, lê o evangelho, todo dia essa lenga-lenga está lá. Né? É uma lenga-lenga? Não. É uma realidade, gente, nos chamando a atenção. Jesus é um terapeuta, 0800 aqui no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, não cobra nada. É só ler aqui, é para a gente. Está falando com a gente. Tá entendendo? Bota o teu evangelho lá, está aqui o evangelho aqui. O evangelho está aqui, está aqui. Bota ele na tua frente lá. O evangelho. É esse, está falando para mim. Então vamos em frente. A reencarnação tem esse objetivo. Né? Se a gente já entendeu a reencarnação, não adianta estar discutindo lá quem fez, quem deixou de fazer, como é que era no passado. Não. É importante que a gente entenda, né, que nós precisamos da reencarnação para alcançar o famoso reino dos céus. Né? Então isso é importante que se entenda. Então, como o João falou, nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha transformação. Né? Então, eu espero que a minha transformação é isso mesmo. Você a versão esperei até agora, né? Então, sou eu que faço a minha transformação, não cai do céu. Transformação minha não cai do céu. E a doutrina espírita vem nos ensinar como é feita essa transformação moral, espiritual, né? Que nós temos que seguir. O único preceito que a gente tem aqui de exemplo, né? São os mandamentos de Deus, e que Jesus, através da doutrina espírita, no Evangelho mesmo que nós estamos aqui, destrinchou isso da melhor maneira para a gente. Facilitou, né? Facilitou para a gente. A doutrina espírita, os espíritos vieram, Santo Agostinho, São Vicente de Paula. Eu nem vou citar aqui, porque vou ser injusto com o São Luís, né? Então vou deixar, mas todos eles, essa turma de escola que ditou para Kardec a doutrina, principalmente com o Evangelho que nós estamos citando hoje aqui, né? Vieram para isso aqui, para nos ajudar a alavancar esse nosso crescimento, né? Aí depois, o Kardec já no Evangelho, aqui nesse item nosso, né? Reencarnação e reencarnação e ressurreição, ele no finalzinho ele termina dessa maneira aqui o nosso Evangelho. Só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai e por que se encontra na Terra. Não tem dúvida.
Não é verdade? Se eu estou passando agora meus perrengues, é sinal que eu aprontei lá atrás, né? Aprontei lá atrás. Aí justificar todas as anormalidades e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Esse é ponto pacífico, claro, né? Sem o princípio da preexistência, a alma e da pluralidade da existência, a maioria das massas do Evangelho são incompreensíveis. Se não tiver, como o doutor Bezerra falou, se eu não acreditar na reencarnação, não acreditar na justiça divina, como é que eu vou acreditar na justiça divina se ele vai privilegiar, vai botar aquela famosa caretinha, né? Ah, você é assim, você é assim. Não, não tem isso. Para isso ele é soberanamente justo e bom. Né? Justo e bom. Né? A lei traçou a lei, a dele é imutável, como é o próprio Deus. Não tem como fugir aquilo ali. Não tem como fugir. Como eu costumo dizer, ou você cumpre ou você cumpre. Não tem como fugir, não tem meio termo, não tem ser. Não existe ser, não existe vírgula. Ou você cumpre ou você cumpre. Então, o Evangelho é para isso aí. Né? Por isso, Deus é soberanamente bom e justo. Né? Igualdade de condições para todos. Esse é da igualdade de condições. Realmente, está entendendo? Não separa. O sol nasce para todo dia, a chuva para todo mundo, né? Como ele diz lá. Então é assim que funciona, né? Deus é Deus, né? Esse é o motivo. Aí é do Evangelho aqui, as massas do Evangelho são incompreensíveis. Esse é o motivo porque elas têm recebido interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhes deve restituir o verdadeiro sentido. Então, quando a gente entender, procurar entender, né, a justiça divina, procurar entender o motivo da reencarnação, quando a gente entender, até nós espíritas, né? Até nós espíritas mesmo, no geral. Aqui não é para ninguém, aqui para A, B ou C, não é para religião A, B ou C, não, até nós espíritas. Porque muitas vezes, ou muitos de nós, estamos na doutrina espírita e vacilamos. Quantas vezes nós que estamos falando para nós mesmos aqui, espíritas, vamos retornar ainda? Vamos retornar por quê? Porque com todo esse cabedal de 27, eu estou há 28 anos na doutrina espírita. Quantas vezes eu ainda vou ter que reencarnar para poder entender tudo isso aqui? Tem gente que está há 40 anos, tem gente que está não sei das quantos anos, né? Estava vendo lá do encontro do Bezerra de Menezes, fala o negócio da Iara, né? Da Iara. Pô, do tempo do Altivo, começou lá com o Altivo, 61 anos fez o Leon Denis esse mês, né? Esse mês fez 61 anos. Tem gente que está 61 altivo lá. Gente, eles estão no céu, como diz o outro, estão no céu, não. Estão reencarnando, recuperando, se regenerando, tendo uma nova oportunidade. É assim que funciona, gente. Né? Porque é difícil para nós, está entendendo ainda, seguir isso aqui, ainda mais nesse mundo de materialista, mundo de paixões, a gente vacila. Na hora que vacilou, vacilou. Você vai ter que corrigir. Você está entendendo? Né? Vai ter que corrigir. O doutor Herman cansou de falar isso para a gente, né? A gente sente falta hoje, doutor Herman, lá na Casa do Caminho, né? Aqueles conceitos, chegava lá cheio de pompa, não sei o que, aquela coisa toda, entrava na sala, achava que ia fazer assim, aí o doutor Herman lá puxava, não puxava a orelha no bom sentido, né? Puxava a orelha no bom sentido, se pudesse dar aquele tapinha na testa, dava aquele tapinha na testa no bom sentido, tentando uma varinha, ele batia na gente com bom sentido, como ele dizia assim, umas palmadas evangélicas nunca faz mal a ninguém, tá entendendo? E nos chamava a razão. Gente, isso somos nós, né? Então o doutor Herman sempre estava lá, chamando a atenção da gente, ele chegava lá. A gente saía triste? Não. Com o puxão dele, não. Saía feliz. Caraca, o doutor Herman me puxou a orelha daqui, cheguei lá, eu pessoalmente posso falar isso aqui. Quantas vezes lá eu fui lá falar com ele, né? Até quando eu era, né? Fazia parte da direção assim, mais atuante da casa, do caminho, né? Da tesouraria, né? Que fazia aquela coisa. Aí chegava lá com um problemão desse tamanho. Em duas palavras, ele traduzia aquilo assim. Cara, mas não é tão fácil. Ele dizia para ele, mas doutor, é tão fácil assim, como é que eu não peguei? Como é que eu não senti isso aí? Então a gente fala, são os bons amigos benfeitores que nos inspiram, entendeu? Então nós estamos sempre protegidos, amparados, protegidos, então nós não temos que reclamar. Reclamar por quê? Como diz Emmanuel lá na lição dele do Fonte Viva, reclamar para quê? E por quê? Não temos que reclamar. Você está entendendo? Né? Nós temos que nos condicionar as leis divinas aos exemplos de Jesus. Terminando já, que nós estamos já com 30 minutos, né, aqui fala no item seguinte, né, no laço de família, que ele vem falar aqui, né, laço de família fortalecido pela reencarnação e rompido pela necessidade de existência. Isso é uma coisa bem óbvia, né? Está aqui para vocês lerem em casa, aqui
esse bate-papo aqui de 20 minutos não dá para a gente levar como é lá. Vai voltar agora, né? Se Deus quiser, ano que vem vai voltar tudo, né? O Leon Denis vai ser tudo ao vivo e a cores, a nossa casa vai ser tudo ao vivo e a cores. Então a nossa casa vai voltar a ser aquela casa brilhante, aquela casa de contato. Nós estaremos naquela nossa salinha. Aí cada um pergunta e a gente responde, a gente troca ideias, né? Come nossas balinhas na casa do caminho. Vai voltar tudo na normalidade, graças a Deus, né? E está voltando, já a Casa do Caminho já voltou, né? Esse mês já voltou, estão voltando as crianças, e em breve vão voltar também as nossas aulas presenciais, o que vai ser muito bom e importante para todos nós, né? Eu mesmo nessa situação, se tiver que ir lá fazer, aí eu vou ver uma sala daquela, dão 10, 12 alunos, né? Então a gente fica lá bonitinho demais, tomando todos os cuidados, mas a gente pode dizer que faz falta esse contato pessoal, faz falta essa nossa vibração, faz nossas perguntas olho no olho para a gente, que a gente possa, né, não voltar nos bons tempos de 2 anos atrás, e agora, como até o doutor Herman falou, né, eu me lembro disso aqui na última vez, tem o quê? Né, um ano e pouco, né? Se o pessoal está aí, o pessoal que está assistindo, né, da Casa do Caminho, a Dilce, né, que está sempre conosco, ela, a Marilena, né, estava sempre lá. A doutora Emma falou que no final desse ano agora já tinha essa previsão, antes disso aí, muito antes disso aí, que no final de 2022 as coisas voltariam ao normal. Estão voltando ao normal e 2021, né? 2021 voltaria à normalidade, e 2022 já nós estaríamos dentro de uma normalidade. Habituou-se agora a esse tema híbrido, né? Que a gente faz, visual e presencial, isso talvez não saia nunca mais, né? Vai ficar isso aí, mas a forma presencial é importantíssimo para esse nosso contato, para essa nossa vibração, para essa troca de energia, né? Para todos nós. Mas no laço de família, ele diz aqui, já começa dizendo, isso aqui já diz tudo Kardec. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e apertados. É o princípio oposto que destrói, é claro, né? Aqui, no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição. Não é só do espaço, aqui na Terra também. A gente não forma aqui de grupinho, a nossa patota, né? Por afeições, simpatia de identidade, inclinações, esses espíritos felizes por estarem juntos se procuram. A encarnação só os separa momentaneamente, visto que após retornar à erradicidade, eles se encontram como amigos retornados de uma viagem. A gente é aqui. Quando a gente é amigo, aquela coisa toda, a gente sabe, viajou, vou passar 2 anos lá em Curitiba, vou passar 2 anos no céu onde eu trabalho. Quando você volta, se o cara é teu amigo, caramba, é aquele abração, você se mantém em contato, ainda mais hoje com essas redes sociais que está ali, né? Então, quando é amigo por simpatia, né? É isso que acontece. Quando, né, afeição, simpatia, esses laços de amor que une a gente, está entendendo? Né? Esses laços são eternos, né? O amor é eterno. Né? Quando é aqueles laços mais difíceis que vem, o espírito vem para o seu grupo para se incorporar, para se aprender, para se regenerar, nós e eles, porque se veio para o meu grupo, né, é sinal que nós temos alguma coisa em comum, você está entendendo? Então nós vamos nos incorporar e nós vamos nos corrigir, você está entendendo? Então a reencarnação é essa coisa sensacional, está entendendo? Que só ela traz para formar aquela grande família universal. Só a reencarnação é capaz de corrigir todos aqueles nossos, vamos dizer assim, erros, né? Erros que nós cometemos com os nossos irmãos, né? E nós temos as oportunidades. Quem é simpático, que a gente gosta, que a gente ama, isso vai e volta. Vou voltar ao doutor Herman, como o doutor Herman falava para mim, para a Marilda, né? Diz assim, né? Não existe almas gêmeas, mas existe isso aí. Então, são grupos de pessoas que vão e voltam várias encarnações. Isso é importante, né? Isso é importante que fique assim, que seja assim, porque isso fortalece, que são espíritos unidos, né? Que a gente vem para ditar a paz, o amor, né? Ser exemplo de uma família unida há 40, 50, 60 anos, né? Os nossos filhos moldar, poxa, fulano lá com 40, 60 anos, legal, estar junto. Isso, gente, isso são bons exemplos que ele passa para a humanidade, ainda mais hoje nós estamos vendo quanto aí. Né? Agora, é preciso que isso aí, como diz aqui a lição de hoje, quando vocês forem ler esses pedacinhos aqui, é preciso amor. Se for a parte material, se for o interesse, se for isso que nos uniu, vai acabar aqui mesmo, entendeu? Começa aqui e acaba aqui. Mas o amor fica sempre. Então, gente, citando o amor, a lei de Deus, de Jesus, que trouxe para a gente, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, né? Essa lei
essa lei é boa para a gente terminar qualquer bate-papo, qualquer conversa nossa, né? E que a gente, através do amor que Jesus veio envolver a todos nós e que envolve a todos nós até hoje, e com esse amor que nós vamos vencer as nossas limitações, né? Que eu venho encerrar esse nosso bate-papo desejando a todos um bom fim de semana, né? E que a gente fique com a paz de Deus, com a paz de Jesus, com a paz do Dr. Bezerra, com a paz do Dr. Erra, com os bons amigos benfeitores de Maria, para que a gente possa, Senhor, fortalecidos em nosso coração, vencermos cada um de nós esse nosso caminhar que foi traçado por Deus, e se foi traçado por Deus, assim será, porque nós venceremos essa nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus.